Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nossa investigação é nesse local, tá? Nós estamos um pouco cansados porque nós subimos uma subida ali, né, amor? Porque não tem para chegar aqui na casa, tem uma subida e nós temos que deixar o carro lá embaixo, não tinha como, né, no meio do matagal. E a gente chegou aqui cansado. E já vamos iniciar logo porque parece que tá vindo tempo de chuva, né, amor? Tá ventando e o tempo, tá fechando o tempo. Então a gente vai acelerar aqui, gente. A gente ficou sabendo o relato dessa casa e disse que a casa é assombrada e nós vamos em lugares que tem relatos de assombração porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda, não é mesmo? Dois irmãos, né, ficaram com herança, né, era uma família unida, né, uma família boa, mas o pai e a mãe faleceu e os dois irmãos ficaram com herança, né? Um dos irmãos era meio rebelde e pegou a herança dele e deu fim, vendeu e viajou e festejou e acabou com tudo que tinha. E o que morava aqui nesse sítio, ele foi crescer, porque do sítio que ele herdou, ele começou a plantar, a colher, igual o pai dele fazia, e ele começou a progredir, né? E ele nunca se casou, ele é pai solteiro, porque a namorada dele engravidou, e ao ter o neném, ela acabou vindo a falecer. Então, ele decidiu criar o filho dele. Quem cuidava era a avó. E aí, quando a avó faleceu, o menino tinha 6 anos e ele ficou cuidando do filho dele. E ali o filho dele cresceu, ele ensinando também a mexer com gado, fazer todo o trabalho, né? E eles moravam nessa casa os dois, pai e filho. E ele era um homem muito bom, cuidava muito bem do filho dele, colocou na escola, ele levava o filho dele de a cavalo na escola, ele não deixava ir sozinho. Tinha a escola da região, né, aqui, tinha uma escolinha, e ele levava o filho dele na escola de a cavalo. Ele tinha o maior cuidado com o filho dele, criou o filho dele bem criado, e o filho dele sempre via a contenda que ele tinha com o irmão vinha visitar, ele falava, pai, o tio ele tem um problema sério, ele chega aqui, ele fala mal disso, fala mal daquilo, né, fica aqui por vários dias, porque ele mora na cidade, mas que vinha e ficava aqui por vários dias, não fazia nada, nada. Diz que só comia e bebia e dormia. Até que o irmão teve que falar para ele que ele tinha que ir embora para casa dele. Ou se não... Vai cair o tijolo ali, amor, que a gente colocou por causa do vento. Ele tá ventando, gente, a gente colocou um tijolo aqui, peraí. Não caiu não. E tá ventando muito e o vento entra aqui e atrapalha a gente. E ele... falou assim, falou pro irmão dele, você tem que ir para sua casa, ou você quer trabalhar aqui comigo, pegar no pesado, ou você tem que voltar para sua casa, porque você fica aqui quase um mês já, não faz nada, tem que deixar a comida pronta para você, tem que fazer tudo, meu filho não é empregado seu, meu filho faz comida para nós, enquanto eu vou trabalhar, ainda vou tirar leite de manhã, e ele ajuda a gente, trabalha junto, então ele não, o filho dele já estava aí com 19 anos, né, mas acostumado na lida, trabalhava muito mesmo, tá? Apartava o gado, o pai dele tirava o leite, eles trabalhavam na roça, buscava lavagem para os porcos, para as criação, tratar de galinha, tudo que fosse serviço de roça ele estava fazendo. E aí o irmão dele vinha e ficava aqui, comendo, bebendo, dormindo e não fazia, mas nem a roupa dele ele lavava. Ele ia amontoando e depois pedia pro sobrinho lavar, né? E aí o irmão falou pra ele, você não pode ficar aqui desse jeito, você tem que tomar uma atitude, você veio passear, né? Passeio é 2, 3 dias, você tá aqui quase um mês e a gente tem que deixar a comida pronta pra você fazer tudo, lavar sua roupa, não dá. Nós temos muito trabalho aqui, precisamos até de gente pra trabalhar. Se você quiser ficar trabalhando aqui, disse que o irmão discutiu com o irmão, falou que ele era miserável, que ele não tinha, só queria pra ele, sabia que ele tinha falido, e ficava jogando isso na cara dele, porque ele falou, né, você teve a sua herança, você tinha suas coisas, você acabou tudo com mulherada na rua. Então eu posso te ajudar sim, te arrumando um serviço aqui, você vai ganhar. E ele não queria trabalhar. Então ele jogou na cara do irmão dele, falou que o irmão dele tinha desfeito dele, tá? E ficou falando pra todo mundo que o irmão dele jogava na cara dele isso, ele não tinha culpa, ele não soube lidar
né? Não soube fazer as coisas certas. Mas até então ficar jogando isso na cara dele, mas o irmão dele não jogava na cara dele, o irmão dele falava para ele que daria um serviço para ele, né? Um trabalho para ele. E ele ia ganhar por isso, mas ele não queria. Ele falou assim que o irmão dele era obrigado a cuidar dele, porque o irmão dele estava cada vez mais rico e ainda ficava jogando isso na cara dele em vez de ajudar ele. Ele queria ser ajudado, mas sem trabalhar. E aí o irmão dele tentava explicar isso para ele e ele falava mal do irmão dele, falava que o irmão dele era mesquinho e que um dia ele ia pagar muito caro, porque o mundo é uma roda gigante. Então, vai voltar para ele. Do jeito que ela gira para frente, ela gira para trás. Então, você também vai perder. E ele falou que não. Enquanto ele tivesse vida, saúde, ele ia trabalhar sempre, né? E um dia ele estava mexendo com um trator e o trator tombou e caiu por cima dele. Primeiro caiu, assim, já cortou a perna, né? E na barriga dele, não vou dar detalhes, saiu assim para fora, vocês já entenderam, né? E ele veio a falecer. Ficou só o filho dele. O filho dele passou muito tempo mal, né? As pessoas conhecidas vinham visitar ele, falavam que para ele ter força, né? Que ele era um menino trabalhador, um menino que ia. E o pai dele não ia querer ver ele triste. O pai dele não ia querer ver ele mal, né? E era aí no outro sítio que eles tinham aqui para baixo que o pai dele veio a falecer, né? Eles tinham mais outro sítio que o pai dele tinha comprado aí com a renda do trabalho deles, que ele falou que queria deixar o filho dele bem. E eles gostavam de trabalhar, né, gente? Eu entendo isso porque às vezes eu não tô aguentando mais trabalhar, que a gente planta nossas plantinhas, tem que carpir, tem que, né, tratar dos bichinhos. Mas eu gosto de fazer, mesmo que eu não tô aguentando, eu tô com a perna machucada, mas eu tô lá, porque eu gosto, né? Eu gosto do trabalho da roça. E aí ele ficou morando sozinho aqui. O tio dele veio, né, para apoiar ele, para dar uma mão para ele, disse que para ajudar ele. Só que chegou aqui, o tio dele ficou o tempo todo falando, né? Olha o que aconteceu com ele, né? Me expulsou daqui, né? Fez isso comigo e veio a falecer. Aí ele se enfesou e falou: o senhor para de falar mal do meu pai, porque meu pai nunca falou mal do senhor, ele só queria que o senhor trabalhasse junto aqui. O senhor veio ficar aqui e ele apoiou, mas o senhor não queria fazer nada, nada aqui. E falou para ele: se for para o senhor ficar falando mal do meu pai, o senhor some daqui, ponhou ele para fora. Aí ele saiu rateando, falou: tal pai, tal filho, nenhum vale nada, nada, tá? O pai até já faleceu, tá? E o filho fica aí, jogando de novo, mesma coisa do pai, jogando na minha cara, porque ele não queria trabalhar, gente. Ele queria ficar aqui de boa, comendo e bebendo. E aí ele põe ele pra fora. Aí um dia ele apareceu, disse que bem bonzinho, e pediu perdão pra ele, falou que queria trabalhar com ele. Eu quero trabalhar com você, né? Esquecer tudo que passou, e você me dá um serviço porque eu preciso trabalhar. E ele ficou aqui, porque por mais, né, que ele tenha falado tudo isso para esse rapaz, o rapaz se compadeceu dele porque era tio dele. Perdoou ele, falou para ele: ó, então o senhor ajuda eu aqui, o senhor faz companhia para mim, eu pago bem o senhor, para o senhor me ajudar. Aí disse que ele ficou, começou a trabalhar aqui, ia pular, mas não fazia, ele começava um serviço, não terminava. E ele vivia pedindo para ele, né? Ele contava, né, para os amigos dele, para os vizinhos, falava: eu quero ajudar meu tio, mas ele começa um serviço, quando eu vou lá ele começou, mas ele não terminou. Ele deixa pela metade, todo o serviço dele eu tenho que terminar. Ele não faz serviço direito. Até que um dia, esse tio dele chegou desesperado no vizinho, gritando para ajudar. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Tava o rapaz aqui, na cozinha, deitado, aonde ceifaram a vida dele. E ele falou que ele não sabia, porque ele estava lá trabalhando, quando ele chegou, o menino estava caído aqui na cozinha, né? Pegou, foi com um pedaço de madeira, né, que fizeram isso, moeram, assim, sabe, ele, de tanto bater. Tentando contar por cima aqui, vocês conseguem entender, né? É que muita gente nova chegando no canal, meus inscritos já entendem que eu falo meio por cima para não dar problema no canal. Mas quem tá chegando novo, gente, não entende. Tem gente perguntando da minha máscara. Eu uso máscara porque eu tenho alergia, tá? Então por isso que às vezes eu tenho que explicar, que eu tenho que falar meio com cuidado. E aí começaram as investigações para descobrir quem que tinha feito isso com o rapaz. E nessas investigações eles desconfiaram de quem? Do tio. Porque o tio havia feito já uma promessa que ele ia pagar pelo que ele fez, os vizinhos ouviam falando isso. Então, eles já desconfiaram dele, tá?
É que depois, gente, descobriram que eles falavam que a única família era eles, né? Os dois rapazes. Eu vou explicar pra vocês aqui, pra vocês entenderem. Eu vou ter que falar. Vou ter que falar sobre isso, tá? Tô tentando aqui pra não dar problema pra mim. Por quê? Eu vou explicar direitinho. O tio, né, tinha andado com outras mulheres. Tinha mais dois filhos. Mais dois filhos, que era filho de uma mulher e o outro filho de outra mulher. Mas ele tinha esses dois filhos. Ninguém sabia, porque ele andou pra aqui e pra acolá e não contou pra ninguém que ele tinha dois filhos, um com cada mulher, tá? E aí, suspeitaram que ele tinha feito isso para ele ficar com a herança, porque se o menino falecesse, o sobrinho falecesse, ele ia ficar com a herança, tá? E aí, ficaram naquela suspeita, mas não conseguiram provar nada que foi. Era suspeito, tio, mas não conseguiram provar que foi ele. E ele acabou ficando com a herança. Porque não provaram nada disso. Vou chegar no momento dos dois filhos que ele tinha, tá? Vou chegar aí. Aí vocês vão entender o rolo que deu isso, gente. Vocês não têm ideia o rolo que deu esse negócio. Então, e aí ele herdou tudo isso. Porque ele só tinha ele de herdeiro. E aí ele também, né, foi fazer uma viagem e não retornou. A casa ficou fechada. Nada dele aparecer. Então ele abandonou e foi embora. Até que descobriram que aonde ele tinha ido fazer essa viagem, uma mulher que tinha raiva dele por ele ter abandonado ela, tá? Ela tinha um filho dele, ela provocou o desencarne dele. Essa mulher que tinha um filho dele provocou o desencarne dele. Porque descobriu que ele tinha herdado tudo isso e ele falou que o filho não era dele. Ela fez isso. E aí ficou. Como não conseguiram provar que era ele também faleceu e ficou os dois filhos que realmente era filho dele. Que herdou isso aqui e que ainda é dono disso aqui. Eles são donos disso aqui. Que isso, é um passarinho? Parecendo um gato. Parecendo um gato miando. Mas para um lugar desse não tem gato, né? Se tiver gato, a gente tá passando fome. E aí, vieram atrás, conseguiram provar, tá? Eles ainda são donos disso aqui. E foi um deles que pediu para mim vir aqui fazer a investigação. O que eu vou dizer para vocês? Eu já vim aqui uma vez para fazer essa investigação, gente. Eu vou contar toda a verdade aqui, porque, sei lá, se não puder postar depois, mas eu acho que é melhor contar a verdade, né, amor? Sim. A gente veio fazer a investigação, chegando aqui, ele, a esposa dele, que é o filho desse homem, que eles também desconfiam que foi o pai, tá? Eles desconfiam que é o pai, mas não tem certeza. Veio ele, o outro irmão e a esposa deles, mais os filhos deles. Veio a família inteira na investigação, gente. Estavam todo mundo aqui para fazer a investigação. Eles queriam vir, eu falei pro Theo, é meio ruim porque não pode atrapalhar. Antes de eu começar a investigação, eles me contando o que estava acontecendo, deu uma briga danada. Que eu não ia mais fazer a investigação, então ela não vai fazer a investigação. Porque eles falavam uma coisa e falavam outra. Um desconfia, mas não tem certeza e não sei o que. Eu falei, não é melhor fazer a investigação? Aí eles arrumaram um brigueiro aqui na investigação. Eu fiquei nervosa, né? Tive que segurar o braço da mulher, porque a mulher queria bater no cunhado dela, que era o irmão do rapaz. Sim. Foi uma confusão danada, o Theo conversou com o rapaz, puxou o rapaz pra lá, e a gente não sabia o que fazer, tá? Foi uma confusão danada. Nós não fez a investigação, porque eu falei, não tem condições, né? Estamos lá fazendo a investigação, dá um problema desse, ainda sobra pra nós. Isso já tem mais de um ano, e a gente foi convidado novamente. Dessa vez eles não estão aqui, graças a Deus, mas eu tive que pegar autorização, porque eu fiquei com medo. E eles ficou atrás de mim e mandando recado. Então a gente tá aqui, tô contando o que eles me contaram, gravei, tá? Porque eu fiquei com medo de chegar aqui e falar alguma coisa que não é e dar problema. Porque a gente vai fazer a investigação e vamos ouvir o que o espírito tem para falar. Porque depois dessa confusão que houve, né, a gente não sabe nem direito o que fazer, mas vamos fazer a investigação e vamos deixar o espírito falar, né? O espírito vai falar o que ele quiser falar, gente. É de lá para cá, não é daqui para lá, né? É isso que vai acontecer. E é isso que nós estamos aqui para fazer, é para ajudar o espírito, tá? De um rapaz que, se for o espírito desse rapaz, como eles falam que é assombrado aqui, tadinho, o que a gente tem de falar dele é o que falaram para nós, que era um homem bom, tá? Então vamos passar o K2?
E se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, é meu canal secundário junto com meu filho, e nós agradecemos de todo coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida, tá? Vamos ligar o K2. Eu resolvi contar, gente, porque eu tava contando pra vocês o relato e tava ocultando alguma coisa, não querendo falar por causa desse rolo, mas é melhor que todo mundo saiba, porque se der algum problema, vocês já estão sabendo. Né, amor? Isso mesmo. Mas eles autorizou a gente fazer a investigação, tá? Autorizou, nós fomos autorizados aqui. Ó, já deu sinal. Viu? Já deu sinal, gente. Vamos pegar os aparelhos, amor? E já vamos iniciar aqui. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim, voz de homem. Você pode me dizer seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos aqui como anjo e mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Davi. É esse seu nome? Davi, você é o espírito do rapaz que foi encontrado sem vida nesse local? Eu fico feliz, né, de estar aqui para te ajudar e de você ter aceitado a ajuda. Porque o que eu fiquei sabendo, você era um menino bom, um menino honesto. Não sei nem por que o seu espírito ainda permanece aqui. Eu errei. Como todos nós, né, erramos. Infelizmente. O que não conseguiram descobrir, Davi, foi quem fez isso com você. Tá? Se você quiser falar, é claro. Quem provocou o seu desencarne aqui nesse local? Tinha suspeita, mas não chegaram a lugar nenhum. Você, não sei se você se lembra, quem fez isso com você? Sim. Seu tio? Nossa. É. Então eu entendi certo. E as pessoas estavam certas, até a polícia, mas não conseguiram provar que era ele. Ele herdou tudo isso aqui, Davi. Tudo. Mas infelizmente não deu tempo nem de... Ele colocou a venda e tudo, mas nem deu tempo, tá? Ele viajou e infelizmente uma mulher lá, que era mãe do filho dele, que ele não queria mais, que ele não queria assumir, acabou provocando o desencarne dele. E os dois filhos, ele tinha 2 filhos que ninguém sabia. Você sabia que ele tinha 2 filhos, Davi? Não. Tá vendo? Não sabia. Aí apareceu 2 filhos dele. O filho dessa mulher, que fez isso com ele, e outro filho dele, que herdou isso aqui e continua sendo dono daqui. Tá tudo arrendado. Mas continua sendo dono. E eles mesmo concordaram e discordaram ali no dia que brigaram que poderia ser o pai deles mesmo. E realmente é. Não sei como eles vão agir com tudo isso, mas você tem certeza do que você está falando. Foi o seu tio que provocou seu desencarne.
Sim. Viu, gente? É o espírito que tá falando, não? Ele tem certeza. Ele chegou a falar isso pra você? Você desconfiou alguma vez que ele poderia fazer isso com você? Não. Jamais você ia desconfiar, né? Em pensar que seu pai poderia fazer isso com você. O seu tio, desculpa, gente, me perdoa, desconfiar que seu tio poderia fazer isso com você. Nossa, é que eu ia falar sobre o pai dele, né? O seu pai, ele foi um bom pai para você? Foi. Vento, gente, tá vindo chuva. Forte, forte. Eu fico feliz, é o que a gente ficou sabendo mesmo, que seu pai foi um bom pai para você, te educou, cuidou, um pai solteiro, né, que cuidou do filho muito bem. Mas eu acho que tudo isso que aconteceu é inveja. A inveja, ela vem para destruir. Ela faz um estrago muito grande. Às vezes as pessoas pensam que não, viu, gente? Se a pessoa tem esse sentimento de inveja no coração, quebre isso, tire isso do coração. Não é bom, porque ela destrói vidas. A inveja é uma coisa muito ruim. Acho que criada totalmente pelo coisa ruim. Então não se cria isso dentro do coração não, porque não é de Deus. Tá? Infelizmente isso existe muito, mas muito mesmo. A gente vê, sente, pessoas falam, né? Comentam, a gente vê que isso existe e existe muito. Não guarde jamais uma inveja no coração. Repreenda, retira, pede para Deus tirar isso do coração, porque ela causa doença, ela faz mal para as pessoas. Desculpa comentar isso aqui no meio, mas é necessário. É necessário, né? E... Não entendi. Tá certo. Então, tá certo, né? Isso aí. A gente fica feliz de saber que você concorda, que a gente tá certo. O seu tio, ele veio morar aqui com você e falaram para nós que você deu serviço, que você pagava ele bem, mas que ele não começava um serviço e não terminava. Só queria confirmar com você se isso é verdade. Viu? O povo sabia. O povo comentava, né? Que você mesmo reclamou para algumas pessoas sobre isso. Ele não deu valor, mas também não aproveitou do que ele fez com você. Ele não aproveitou, tá? Me perdoe os filhos dele que vão assistir esse vídeo, me perdoe. Mas ele não deu valor. Se ele tivesse dado valor, tivesse ficado aqui, não teria acontecido isso, né? Ele não ficou também com nada disso aqui. Nada. Porque logo após ele veio também a falecer. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Você era jovem, tinha a vida inteira pela frente. Você tinha namorada? Ah, então você tinha uma namorada. E não falaram nada disso pra nós. Não é que isso é importante para a investigação, mas assim, não contaram para nós. Parece que ninguém sabia, né, que você tinha namorada, porque pelo que a gente ficou sabendo, você não tinha namorada. Você pode confirmar para nós? Ninguém sabia? Isso. Isso, então quer dizer que ninguém sabia. Você namorava escondido? Não sei, né, como que é. Desculpa perguntar também. Um bicho andando aqui em mim. Não sei se é o cabelo. Sim, entendi. Também não vou pedir mais detalhes. Só perguntei mesmo, por curiosidade, tá bom? E vou perguntar agora pra você, é muito importante agora que eu vou perguntar pra você. Você consegue perdoar o que seu tio fez com você?
Sim. E também pedir perdão. Você quer pedir perdão? Para Deus. E também arrepender. Como você disse que errou dos seus erros, você se arrepende? Isso, meu irmão. E eu consigo te ajudar, tá bom? Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que sacia a nossa sede e a vela é luz para você que está na escuridão. E agora eu pergunto para você se você consegue ver o anjo e a mentora que está aqui ao nosso lado. Você consegue ver? Eu vi. Ah, que bom. E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vêm para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela agora para você, tá bom? Segue seu caminho, Davi. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Davi, tadinho. Ele estava aqui, né, por seus motivos e o importante é que a gente está aqui para ajudar ele. E o que esperava, né? O que a família esperava, o que as pessoas achavam, realmente foi o tio dele. Ele disse isso para nós. E nós vamos agora orar por ele, né? Eu, vocês e o Theo, para que ele seja encaminhado. Não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Davi, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se o Davi conseguiu fazer a passagem, mentora. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.